Boa noite a todos, já aguardando, né, para que todos possam entrar, para que a gente possa dar início em mais uma noite de estudos das obras de André Luiz, livro Missionários da Luz, capítulo 11, tema do capítulo Intercessão. Então estou aguardando já para que vocês possam estar adentrando, para que a gente possa iniciar os estudos. Boa noite. Aguardando vocês, para que possamos então dar início aos nossos estudos da noite. Boa noite, Luzinete, boa noite, Cris. Boa noite, Carla, já estou vendo a Carla aí. Boa noite, Regina. Vão me retornando se a imagem, se o som tá tudo em ordem para a gente dar início. Boa noite, Tereza. Saudade de vocês, viu? Boa noite, Silvia. Então já estamos aguardando para que já possamos dar início então aos estudos da noite. Boa noite, querida. Boa noite, Maria Regina. Boa noite, Sueli. Então estamos aqui aguardando. Boa noite, Valquíria. Mais uma noite de estudos, mais uma semana em que estamos aqui sintonizados, graças a Deus, aprendendo cada vez mais e buscando compreender a mensagem da espiritualidade. Gratidão a cada um de vocês que está aí do outro lado, por nos encontrarmos e buscarmos juntos aprender um pouco da vida do mundo espiritual e, sobretudo, a interação, né, esse intercâmbio que ocorre entre os dois planos. Então, dando uma olhadinha aqui, Sueli Marasca, boa noite, Daniel, boa noite, Beatriz, boa noite, um beijo no seu coração e de toda a família, viu, prima? Boa noite, Carla, boa noite, Lourdinha, tudo perfeito? Que bom, fico feliz. Boa noite, Eliane Pio, boa noite, Sueli Marasca, Cris Sanches, boa noite. Então, boa noite para todos que estão aí. Eliana, boa noite. Pessoal, então, enquanto os nossos colegas já vão entrando, vão dando nossas saudações iniciais mais uma vez, vamos elevar os pensamentos a Jesus para agradecer todas as benesses advindas do alto na nossa direção. Mestre Jesus, gratidão por mais uma semana, por mais um dia, por vencermos todas as tempestades, as dores da alma, tudo aquilo que nos angustia e sintonizarmos o nosso pensamento com o plano maior. Gratidão, Mestre, por tudo que somos, por tudo que temos, pelas maravilhas que enxergamos, pelas capacidades e dons que temos, por podermos ver, ouvir, caminhar, falar. Obrigada, Jesus. Mais uma vez vos pedimos por esse planeta, que as energias curativas o envolvam, dissipando toda a psicosfera sombria, tudo aquilo que ainda angustia e perturba a humanidade encarnada e desencarnada que habita o nosso planeta. Hoje vos pedimos por todos os doentes, por todos os que sofrem, pelos irmãos que desencarnaram, que estão desencarnando, assolados por qualquer doença, seja a pandemia, seja qualquer outro tipo de doença que os faça retornar à pátria espiritual, que os benfeitores os amparem nessa volta, bem como ampare todos os seus familiares. Pedimos pelos doentes, por todas as famílias. Jesus, que os benfeitores, que os nossos mentores, os nossos familiares que nos precederam além túmulo e que velam e zelam por nós, nos inspiram, nos intuem no bem, no bom caminho. Que possamos nesse momento ter as águas e os alimentos dos nossos lares fluidificados, que sintamos a Tua presença e que as energias salutares envolvam-nos a todos,
trazendo-nos mansuetude, tranquilidade e serenidade de coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, que assim seja. Nós sempre falamos que o momento de estudo também é alimento para a alma, e é bom que nós tenhamos sempre a nossa garrafinha de água, o nosso copinho de água por perto, pedindo o apoio da espiritualidade para que essa água seja fluidificada, para que nela sejam colocados os medicamentos de que necessitamos para nos fortalecermos, para que cada célula física e perispiritual nossa seja ela fortalecida, né, e receba o que precisa para a nossa saúde física e perispiritual. Então, boa noite. Pessoal, no capítulo 11, o tema do capítulo, ou título, é intercessão. Boa noite, Rose. Boa noite, Zezé. Boa noite, Renata. O tema intercessão é justamente os pedidos que o plano espiritual recebe e que eles intercedem por nós nas nossas necessidades e nas dores nossas durante a caminhada. Então vocês vão se recordar que o capítulo inteiro começa com duas pessoas encarnadas, duas primas, a Esther e a Etelvina, que enquanto o corpo físico descansa, elas vão até o plano terreno onde estavam Alexandre, saem do corpo, né? Se afastam do corpo e vão pedir para o irmão espiritual Alexandre para que os auxilie. Renata está dizendo que nós estamos na página 137, para quem tem o livro, tá bom? E eles vão até Alexandre, elas vão, chegam, e a Etelvina parecia ser muito amiga de Alexandre, haja visto a maneira com que os dois se cumprimentaram e conversaram. Mas a Esther estava muito triste, muito, assim, até sombria a feição dela de tanto sofrimento. E aí Etelvina então explica que Esther, a sua prima, está passando por uma grande dor. O seu marido morreu numa situação, ou desencarnou numa situação muito complicada, né? Dizem que ele se assassinou, né? Que ele se matou, cometeu aquele suicídio, porque chegaram, encontraram um revólver perto do corpo, viram a situação, ao que apresentou ali, na cena daquele momento do desencarne, os transeuntes que encontraram na rua, inclusive os policiais, disseram então que, pelo que eles viram, o próprio esposo dela tinha se suicidado. E ela sofreu muito, porque ela teve na vida dois amores. Um, que é o Noé, e o Noé, então, o noivo, se suicida, e ela tem um sofrimento atroz, descobre que o noivo se suicidou, né, deixando sonhos de ventura ao lado dele. E de repente, depois de algum tempo, ela encontra Raul, que de novo reacende seus sonhos, lhe dá o carinho, lhe dá o amor que precisa, e eles casam e formam família. E aí ela conta que eles viviam bem, que a situação financeira não era a melhor, mas eles viviam dignamente. Ele tinha o trabalho, ganhava que dava para sustentar a família, e de repente acontece isso. Ela fica sabendo pelos transeuntes da rua que ele foi encontrado morto e a cena do crime indicava que era suicídio. E ela não queria crer que fosse suicídio, porque, segundo ela, não tinha nada que denotasse um sofrimento atroz, embora Esther diga a Alexandre que ele tinha uma certa tristeza, ele era meio fechado, não falava tudo que atormentava a sua alma. Então Etelvina vai, conhecendo Alexandre, pedir ajuda a Alexandre, se de repente a Esther não podia sonhar com o marido Raul, contando o que de fato aconteceu, para acalmar aquele coração tão sofrido. E aí Alexandre diz, né?
Nós somos espíritos e o fato de não possuirmos o corpo físico não quer dizer que nós saibamos tudo o que acontece nos dois planos. Nós não somos adivinhos e as pessoas não entendem isso. Então, de primeiro momento, ele diz: eu não tenho o que falar para elas, mas me ofereço para estar vendo no que nós podemos ajudar. E aí, André Luiz, vocês lembram na aula passada, pergunta então: mas o que nós podemos fazer? E aí Alexandre diz que eles irão investigar, indo até a casa de Esther, onde ela mora, verificando o local. E Alexandre, na hora que explica aquilo, deixa André Luiz meio boca aberta, dizendo assim: mas ele não está agora desencarnado? Não podemos convocá-lo mentalmente para que ele venha aqui e nós conversemos com ele? Aí a fala de Alexandre é maravilhosa. Quando nós somos chamados ao trabalho, nós devemos dar de nós. Então devemos ir até o local, investigar, ver o que está acontecendo e dar um pouco do nosso tempo para desvendar e auxiliar de uma maneira mais completa. E assim eles o fizeram. Vieram na casa de Esther para verificar. E chegando na casa de Esther, diz André Luiz, tamanho foi o susto que ele levou, porque eles foram no momento em que ela estava à mesa com a família. E lembra que tem ela, os filhos e um casal de velhinhos que são tios que eles estão cuidando. Com a viuvez, ela não estava trabalhando. O marido que fazia o trabalho fora e trazia os proventos financeiros para que a família pudesse viver modestamente. E agora, com a viuvez, não tinha essa parte financeira. Então, além disso, eles estavam passando por apertos financeiros. E aí diz que quando eles chegaram, que viram a família com a mesa posta, os alimentos, a família se alimentando, eles observaram uma coisa que André Luiz disse que ficou assim, estarrecido. Fora os encarnados da casa, tinham mais 6 entidades desencarnadas também sentadas à mesa, alimentando-se junto com os familiares. E André Luiz achou aquilo terrível, né? Imagina se os encarnados, se eu e vocês, pensássemos nisso, que às vezes até à mesa nós temos companheiros se alimentando conosco. E aí a gente aprende que os alimentos, ao serem feitos, manipulados, cozidos, assados, fritos, na sua maioria, eles se desintegram também. E um pouco desse, quando a gente cozinha, desse vapor que sai, desse cheiro que exala, 70%, diz Alexandre, a gente se alimenta pelas narinas. Então os espíritos, que já não possuem mais o corpo, se alimentam por esse cheiro, porque não é só cheiro, é também o próprio alimento desintegrado no ar. Olha que interessante. E aí ele explica que é assim que a espiritualidade se alimenta. Por outro lado, André Luiz fala assim, mas como? Imagina se as pessoas encarnadas soubessem que à mesa tem um monte de gente estranha. E aí Alexandre diz, mas quem disse que são estranhos? Geralmente são próprios familiares desencarnados que pela vibração, pela forma de pensar, sintonizam com as pessoas do lar e acabam passando a vida ali juntos, cada um se alimentando do pensamento do outro pela sintonia. E aí a gente vê que nós estamos exatamente falando sobre isso. Então vamos acompanhar a leitura de onde nós paramos, onde a última fala de Alexandre foi assim. Estou lendo o parágrafo anterior. Admitamos, contudo, a sua hipótese, André. Ainda que a mesa estivesse rodeada de entidades indignas que não fossem conhecidas da família, estranhas aos laços consanguíneos, resta a certeza de que as almas se reúnem obedecendo às tendências que lhes são características e à circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. Ou seja, ninguém está junto com irmãozinhos espirituais se não for por sintonia, se não for pelas companhias que ele prefere estar. Então veja isso. Se nós temos pensamentos edificantes, se nós temos uma transformação moral, conosco estarão espíritos do mesmo viés.
vibracional. Agora, se a gente tiver pensamentos inferiores, conduta moral inferior, conosco estarão espíritos do mesmo viés. Muito claro, simples assim. Diga-me quem tu és e eu direi com quem tu andas. Mais uma vez a espiritualidade nos diz isso. E aí André Luiz diz assim, que Alexandre, desejoso de fornecer bases sólidas ao meu aprendizado, continuou. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Olha só, a mesa familiar é sempre, não está falando que é às vezes. À mesa nós temos sempre os nossos convidados também. Valendo-se dela, medite o homem no bem, e os trabalhadores espirituais, nas vizinhanças do pensador, virão partilhar-lhe o serviço no campo abençoado dos bons pensamentos. Ou seja, sabendo disso, modifique o seu jeito de pensar, eleve o seu pensamento através da prece. Conserve-se a família em plano superior. Então, à mesa devemos ter cuidado no que falamos. As conversas que temos também, rendendo culto às experiências elevadas da vida. E os orientadores da iluminação espiritual aproximar-se-ão, lançando no terreno da palestra construtiva as sementes das ideias novas, que então se movimentam com a beleza sublime da espontaneidade. Então, quando a gente pensa naquelas pessoas que ao reunir-se à mesa, antes do almoço, fazem uma prece, agradecem, se estão se alimentando, é um momento sagrado não só de dar as condições necessárias para que o físico prevaleça bem, mas também alimentando o espírito, porque dependendo da nossa conversa, das verbalizações, dos nossos pensamentos, teremos ao nosso lado testemunhas do mesmo viés que nós, que pensam e agem como nós. Então veja como é um momento importante. Então, muito do mal-estar que nós temos a nos alimentar depende muito daquilo que a gente está verbalizando, pensando e fazendo na hora em que nos alimentamos. Por isso que realmente esse momento também é um momento sagrado. E aí, continua a fala, olha só. Entretanto, pelos mesmos dispositivos da lei de afinidade, então nós estamos com aqueles que pensam como nós, lei de afinidade e sintonia. A maledicência, falar mal dos outros, criticar, atrairá os caluniadores invisíveis. E a ironia buscará sem dúvida as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. Então, mais do que nunca, tomar cuidado das nossas atitudes, no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir. Indicando o grupo à mesa, mostrando todo mundo que estava à mesa, Alexandre acentuou, olha o que ele diz. Aqui, os tristes, inveterados, atraem os familiares desencarnados de análoga condição. É o vampirismo recíproco. Ouça você o que falam. Então ele diz que os familiares estavam muito tristes, com pensamentos desequilibrados, perturbados. E aí atraíram familiares que pensam da mesma forma e vão se alimentando um da energia inferior do outro. Os espíritos sem o corpo físico se alimentam dessas energias dos encarnados e vice-versa, vampirizando um ao outro. E aí Alexandre pede para André Luiz para que ele escute o que está sendo falado. Veja bem, aí André Luiz fala, agucei meus ouvidos, quer dizer, me concentrei na audição para captar as falas, os pensamentos. E com efeito, observei, a conversação era das mais lastimáveis. Uma pessoa dizia assim, a velha tia de Esther, nunca pensei que viria a sofrer tanto neste mundo, queixando-se
amargamente. Agostinho e eu, quer dizer, ela e o marido dela, o tio de Esther, trabalhamos tanto na mocidade. Agora chegamos à velhice sem recursos para enfrentar a vida. Somos obrigados a sobrecarregar uma pobre sobrinha viúva. Oh, que doloroso destino! Então, além de não ter condições de sustentar, ainda trouxeram mais, problemas para a viúva, que também vai ter que sustentá-los. E eles estão reclamando com muito pesar desse momento em que eles estão vivendo. Trabalhamos tanto, nossa, que vida triste a nossa nesse mundo. Nunca pensei que a gente fosse sofrer tanto. E enquanto as lágrimas lhe corriam nas faces de cera, o ancião, o esposo Agostinho, fazia coro. É verdade. Para uma vida laboriosa, de tanto trabalho e difícil, tão amargosa a compensação. Jamais esperei uma velhice tão escura. As entidades vestidas em túnicas de sombra, ao ouvirem semelhantes declarações, pareciam também mais comovidas, abraçando-se aos velhos com fervor. Então, os espíritos presentes também estavam na mesma situação, sentindo a mesma dor, e aí ficaram envolvidos todos nessa sintonia de tristeza. A viúva, a Esther, presta atenção na Esther, embora tristonha, perdeu o marido nessas condições, acrescentou resignada. Olha o pensar dela. De fato, nossas provações têm sido cruéis. Entretanto, diz Esther, devemos confiar na bondade de Deus. Então Esther, que era a viúva, que estava passando pela maior provação, estava mais resignada. O que será que deu essa força para ela? Vamos continuar lendo. Alexandre fitou nela toda a sua atenção e notei que na alma da viúva se fazia disposição singular, de olhos brilhantes, como se percebesse de muito longe a nossa influenciação espiritual. Recordou Esther o sonho da noite de modo vago, acentuando. Então Alexandre mentalizou para trazer uma energia mais favorável para a viúva que estava buscando, se fortalecer. E naquele momento, com a vibração salutar do espírito Alexandre, ela começa a recordar daquele suposto sonho que ela teve. Olha o que ela fala. Graças à providência, amanheci hoje mais confortada. Sonhei que a prima Etelvina me conduziu à presença de um mensageiro celestial que me abençoou o coração, aliviando-me as pesadas dores desses últimos dias. Oh, como me rejubilaria se pudesse reconstituir esse sonho de luz. Então, é claro, ela não lembra tudo o que foi conversado, o que foi dito nas minúcias, mas ela tem vaga lembrança de que aquele sonho com a prima e com esse mensageiro celestial trouxeram ao seu espírito uma força que ela não tinha antes. Ela trouxe essa impressão de coisas boas que aconteceram. Aí a filhinha diz, Ora, mamãe, conte-nos, exclamou a filhinha de 7 anos presumíveis, que até ali se mantivera em silêncio. Então, até então, a filhinha só estava escutando as lamentações. Quando a mãe falou desse sonho, a filha já ficou interessada e falou, olha, mamãe, conte-me, E aí vamos ver, a senhora Esther de bom grado comentou, minha filha, não se pode descrever as grandes sensações, ou seja, eu não consigo lembrar tudo que eu senti lá, o que foi falado. Não me lembro precisamente de tudo, mas recordo-me de que o emissário de Jesus me ouviu com paciência. Olha que fala bonita, ouvir com paciência. E em seguida disse-me palavras de encorajamento e amor. Longe de me julgar, de me repreender, me chamar a atenção, acolheu-me bondoso e, revelando divina tolerância, escutou minhas queixas até o fim,
qual médico abnegado. Inegavelmente, levantei-me hoje com outro ânimo. Logo que me refaça completamente, ganharei nosso pão com trabalho honesto. Tenhamos esperança e fé. Gente, olha que coisa mais linda essa parte. Isso aqui, para nós, para todos nós que estamos estudando juntos agora, quantos de nós estamos passando por momentos difíceis nas nossas vidas? E quantos de nós se esquece dessa bendita, dessa bendita ferramenta utilizada pelos bons espíritos para o nosso fortalecimento espiritual? Então, através do sono físico, nós podemos nos encontrar com a espiritualidade amiga, nós podemos ser amparados e nós podemos, sobretudo, receber uma injeção de bom ânimo, que é o que Jesus tanto fala. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, a espiritualidade ajuda. Nenhum pedido fica sem resposta, mesmo que às vezes não seja a resposta do jeito que nós queremos. Mas nós seremos amparados nas nossas necessidades. E é isso que ela fala. Ela voltou com outro ânimo, com outra força, com garra para continuar vivendo no corpo físico, experienciando e progredindo. Tanto que ela falou, tão logo esteja mais forte, vou buscar o pão com trabalho honesto. Vou buscar um trabalho. Tenhamos esperança e fé. E agora a gente continua. Em face das afirmativas encorajadoras de Esther, os meninos, os filhinhos, se olharam um para o outro, sorridentes, enquanto os velhinhos calavam a amargura que lhes era própria. Aí André Luiz diz assim, desejei fazer-me visível aos companheiros desencarnados. Então André Luiz, que viu as entidades espirituais, ele quis que as entidades, que os espíritos vissem ele. Ele quis se fazer visível aos desencarnados, segundo ele, sem luz, sombrios, perturbados, que se movimentavam no recinto de maneira a palestrar com eles. Então André Luiz queria esclarecê-los, sondando-lhe as experiências, mas Alexandre chamou a minha atenção, dissuadiu-me. Seria perder tempo, André. E se você deseja beneficiá-los, venha até aqui noutra oportunidade, porque as cristalizações mentais, quem tem o livro grifa isso, olha. As cristalizações mentais de muitos anos não se desfazem com esclarecimentos verbais de um dia. É claro, a pessoa está viciada na reclamação, na amargura, na tristeza, não vê outras possibilidades, cristalizou, endureceu-se nesse pensamento. A mente está focada só nisso, então num único dia ninguém transforma, ninguém consegue chegar até o outro. Depende de um caminhar paulatino, gradativo, onde ele vai sendo esclarecido. Então em um dia só nós não vamos despertar essas consciências desses irmãos espirituais. No momento, diz Alexandre, nosso objetivo é diverso. A gente está aqui, diz ele, para obter informações sobre Raul, então nós precisamos dessas informações. Além disso, se nos valêssemos da hora, a fim de ouvir nossos irmãos desencarnados presentes, verificaríamos de pronto que eles poderiam apenas relacionar dolorosas lamentações sem proveito construtivo. Ou seja, nesse momento eles só iam ficar falando das suas dores, das suas lamentações, sem enxergar nada mais à sua volta. E revelando reduzido interesse pela conversação dos encarnados, em vista do objetivo essencial do momento, considerou: procuremos alguns de nossos irmãos visitadores. Temos necessidades de informes iniciais para dar uma feição imediata ao nosso trabalho intercessório. Então ele diz assim, nós estamos vendo a mesa, o povo está conversando, tem irmãos espirituais apegados à matéria, até aos alimentos ainda, estão ali na mesma sintonia que
que os familiares que estão reclamando, que estão amargurados, mas tem mais espíritos na casa. Vamos procurar outros visitadores aqui dentro para ver se eles não poderão nos ajudar. E é isso que eles vão fazer. Quer dizer, se eles não poderão nos ajudar, a interceder por essa família e descobrir o que acontece com Raul. Por que Alexandre demandasse outros aposentos, diz André Luiz, deixei igualmente a modesta sala de refeições, embora, diz ele, eu tinha uma grande vontade de continuar observando. O instrutor, porém, não tinha muito tempo para gastar. Depois de rápidos minutos, saímos da sala de refeição, fomos defrontados por uma entidade de aspecto humilde. Então, outro espírito com um aspecto humilde, mas muito digno, a quem Alexandre se dirigiu afavelmente. Então, veja que esse espírito aqui já está numa condição um pouco melhor que aqueles que estavam sentados à mesa. E aí Alexandre pergunta para essa entidade espiritual: meu amigo, é visitador em função ativa? Você sempre vem aqui fazer alguma coisa, auxiliar essa família? Sim, diz a entidade, para servi-lo, respondeu atencioso o interpelado. O orientador Alexandre expôs-lhe com franqueza e em poucas palavras o que a gente queria, o que nós estávamos desejando, saber notícias de Raul. Então, o irmão visitador, quer dizer, esse espírito, explicou-se razoavelmente. Esse espírito diz que conhecera Raul, o esposo da viúva Esther, de perto, ajudou, auxiliara-o muitas vezes, prestando-lhe continuada assistência espiritual. Então, olha, estava auxiliando espiritualmente. Mas, todavia, não pudera nem ele, nem outros amigos evitar-lhe o suicídio friamente deliberado. Opa! Então essa entidade espiritual está dizendo com todas as letras que Raul se suicidou. E eles tentaram fazer de tudo para que isso não acontecesse. Então vamos ver o que aconteceu. Alexandre nessa hora, né, tentando saber, ter informações mais completas, pergunta: suicídio? A viúva acredita em assassínio, que alguém o matou. Entretanto, esse amigo espiritual disse: ele, Raul, soubera dissimular com cuidado. Então ele criou um plano para que o suicídio não parecesse suicídio. Acho que é isso, hein? Meditara por muito tempo o ato infeliz. Então não foi uma coisa de um momento, ele pensou, ele meditou, ele criou essa história, esse ato infeliz. E no último dia, no dia que ele se suicidou, ele fizera a aquisição de um revólver para o fim desejado. Alvejando a região do coração, atirou a arma a pequena distância, depois de utilizá-la cautelosamente para evitar as impressões digitais e desse modo conseguira burlar a confiança dos familiares, fazendo-os supor tivesse havido doloroso crime. Então ele planejou, ele comprou a arma, ele fez de tudo para não deixar impressões digitais na arma, para não falar que era o suicídio, e acabou de usar, jogou a arma ao lado, sem as impressões dele, para que ninguém tivesse essa noção, né? Principalmente os familiares. Aí a pergunta de Alexandre agora é muito importante, que ele pergunta para esse espírito: e chegou você a vê-lo nos derradeiros minutos da tragédia? De uma maneira muito paternal, muito amiga, Alexandre pergunta isso para o espírito. E olha a resposta do espírito: sim. Alguns amigos e eu tentamos socorrê-lo, mas em vista das condições da morte voluntária, pensada, premeditada, friamente deliberada, que não foi uma coisa de loucura de momento, ele veio pensando como fazer, não nos foi possível retirá-lo da poça de sangue em que se mergulhou, retido por vibrações pesadíssimas e angustiosas.
Imagina, né, gente? É aquela história que a gente sempre fala, por mais doloroso, o suicídio abre a porta para uma dor muito maior, porque descortinando o véu, as pessoas veem que a vida continua e continua tormentosa, porque ao invés de encerrar a dor, ela potencializou essa dor para o outro lado. Permanecíamos em serviço com o fim de ampará-lo, diz o Espírito, quando se aproximou um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou-o facilmente em virtude da harmonia de forças perversas. Então, como esse suicídio foi premeditado de uma maneira muito perversa, né? Retirando a própria vida, ainda engendrando friamente de que forma fazê-lo, ele baixou a vibração e sintonizou com espíritos como se fossem gangues perversas, dispostas a fazer sofrer aqueles que sintonizam com eles. Como pode compreender, diz o irmão espiritual, não nos foi possível arrebatá-lo das mãos dos salteadores da sombra, que o carregaram por aí. Então, essa espiritualidade inferior, esse bando de dezenas, mais que uma dezena, então pegou o espírito recém-desencarnado nessa situação infeliz e levou ele por aí. Alexandre parecia satisfeito com os esclarecimentos, né? Com as elucidações. E quando vi que se dispunha a terminar a palestra, eu, André Luiz, ousei perguntar: mas e a causa do suicídio? Não será interessante ouvir o visitador? Ele falou, não, mas a gente sabe, ele se suicidou, mas por que ele fez isso? Não é importante a gente perguntar? Alexandre explica, tranquilamente, não. Se tem alguém que deve falar a causa, não é esse irmão, mas o próprio Raul. O que o levou? Então, num outro momento, conversaremos com ele. Aí André Luiz diz que eles se despediram. Determinada indagação, todavia, né, ficava perturbando o cérebro de André Luiz. Puxa, mas o que será que levou uma pessoa a fazer isso? Né? Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa aquele bando de dezenas de pessoas sombrias que maltrataram do espírito recém-desencarnado e o levaram por aí? Alexandre, que me parecia agora mais preocupado, esclareceu. Olha, gente, que informação importante. O bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Isso deixa muito claro para nós, mais uma vez, que não é porque desencarnou que virou santo. Se aqui era um assassino, um criminoso, um traficante, etc., desencarnou e continua fazendo a mesma coisa, como espírito. Embora tenham influenciação limitada, olha, isso aqui é muito interessante também. Não é tudo que eles conseguem fazer, a influência deles é limitada. Em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados, então dizendo, esses bandos só não fazem maiores estragos porque nós temos os irmãos espirituais, os benfeitores, que protegem toda a esfera de ação. Levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Então ele fala que só não faz mais estragos porque nós temos as proteções. E essa proteção advém da nossa postura, da nossa conduta, enquanto seres encarnados, pelo pensamento, pelo sentimento e pela ação voltados no bem. Porque fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu ou falou mais uma vez. Não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso. Essa frase tem que ser guardada para a vida, para cada um de nós que está aí agora. A morte física não é banho milagroso. Não é porque morreu o corpo físico que o espírito agora é anjo celestial. É missionário. Está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. E a pessoa acaba de desencarnar,
numa situação complicada e ainda tem gente que mesmo sabendo que é complicado ainda posta lá na rede social, está junto de Deus, olhe por nós agora, cuide de nós agora. É importante pensar nisso. Ore e oremos nós pelos que desencarnaram, principalmente quando nós temos a noção de que estava numa condição perturbadora, materializada, viciante, conduta moral inferior, porque é isso aqui mesmo. A morte física não é um banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios. Olha que frase profunda, não é mesmo? Ela não vai, né? Porque morreu o corpo, que as pessoas que eram maus se transformam em bons, os ignorantes se transformam em sábios de um instante para o outro. Há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos à maneira da era às paredes. Sabe a era, aquela planta que gruda até nos muros, nas paredes? Então, há desencarnados que pela sua conduta inferior, ainda materializada, ficam nos ambientes domésticos, à maneira de eras às paredes, grudado, como parasitas. Outros, contudo, e em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas. Além de tudo, por terem desencarnado numa condição complicada, se revoltam e aí continuam praticando aquilo que faziam em vida, que afrontaram o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Que a gente viu os atendimentos do Cristo quando na Terra, quantos, né, irmãos não estavam obsidiados e perturbados por essas entidades revoltadas. Então isso é muito importante a gente saber. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e ai daqueles que se transformam em seus companheiros. Tá vendo, gente? As atitudes não modificaram. Continuam viciantes no crime, fazendo malefícios nos dois planos. Os que caem na senda evolutiva, olha lá, os que caem na senda evolutiva. O que quer dizer isso, né? Aqueles que, como nós, experienciando no corpo físico, escolhemos os caminhos da dor, pela atitude inferior, pelo pensar desequilibrado, nos afastando da lei divina, nos esquecendo a que viemos e por isso materializando o nosso ser, servindo a Mamon, presos aos bens terrenos, achando que nada existe para além da morte do corpo físico. Quanto mais a nossa postura for de afastamento das leis divinas, mais nós somos essas pessoas que caem na senda evolutiva, que perdem a encarnação, afastando-se daquilo que veio fazer, pelo descaso das oportunidades divinas. Todos esses que caem são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras, em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração. Ou seja, quanto mais nós nos afastamos das leis divinas e mais buscamos a maledicência e as imperfeições, cultivando cada vez mais as sombras em nosso ser, é com esses irmãos que nós estaremos. São eles que estarão próximos a nós, nos causando todo e qualquer tipo de perturbação, obsessão e dores da alma. Mas o visitador regional, né, aquele irmãozinho, como guarda desses sítios, inquiria espantado, não poderia defender o suicida infeliz? Então a pergunta de André agora é, bom, tudo bem, mas essa pessoa que humilde, esse espírito, não podia ter tirado isso da cabeça de Raul? Ou naquele momento em que as entidades trevosas estiveram pegando-o para levar pelo sofrimento, maltratando, esse irmão não podia ter ajudado, não podia ter espantado, né? Essas criaturas, essas dezenas de criaturas? Resposta de Alexandre: se Raul fosse
vítima de assassínio, sim. Se alguém tivesse matado Raul, vamos dizer, acabado com seu corpo físico, expulsando o espírito do corpo, sim. Porque na condição real de vítima, olha só, o homem segrega determinadas correntes de força magnética suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Veja isso, gente. Outro dia alguém me perguntou, nos nossos estudos, sobre aquela moça que estava grávida de uma bebezinha chamada Antonella, que a outra matou-a e retirou o bebê. Uma história triste, mas de um espírito, né, que perdeu a oportunidade na carne de estar fazendo bem e criou um escândalo terrível. A moça que desencarnou, a gestante, naquela condição, ela é vítima, não é? Ela não sofreu um assassínio? Na hora do desencarne dela pelo sofrimento, vocês não acreditam que os missionários do auxílio estavam lá? Pouparam-na de muitas dores, inclusive, porque saberiam que aquilo iria acontecer, porque pelo livre-arbítrio da outra, ela escolheu fazer o mal. E essa, a vítima do assassínio, com certeza foi amparada pela espiritualidade. Porque aqui está escrito isso e eu acredito piamente nisso. Porque muitos voltaram para falar sobre esses momentos angustiantes e os amparos que receberam. Então é isso que está falando aqui. Mas no suicídio, agora presta atenção, no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos, a própria pessoa por ela desistiu, como este sob nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. Então, como quem diz, uma pessoa que engendrou a própria dor, o próprio sofrimento, retirou-lhe o que há de mais sagrado, que é a experiência na carne, acabando com o corpo físico, essa pessoa causou para ela mesma um desequilíbrio muito grande. E mentalmente ela desceu e não consegue sentir a presença do plano superior. E aí André Luiz continua perguntando, mas indaguei assombrado, as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Como quem diz, nós temos os bons espíritos, os missionários, eles não poderiam socorrer independentemente disso? Alexandre esboçou um gesto de tolerância fraterna e continuou explicando para André Luiz. Sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, como quem diz, todos nós, criaturas, quando na carne, temos o livre-arbítrio. E essa liberdade que cada um tem para fazer o que quer, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos os que caem nos precipícios dos sofrimentos por ação propositada. Se a pessoa escolheu, é respeitada a escolha dela, com plena consciência de suas atitudes. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que cair em si de que aquela escolha lhe trouxe sofrimentos atrozes, para que ela não mais a faça. E tenha por si mesma a ideia formada por ela, não pelos outros, de que aquela escolha não foi legal. Em tais casos, continua ele dizendo, a dor, por essa escolha equivocada, funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Não tem outra forma. É só pela dor que a pessoa vai valorizar. Mas, e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente. Esses que se comprazem nos desequilíbrios, esses espíritos que envolvem os desencarnados em situações de sofrimento, são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos,
criam perigosa crosta de insensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência. Ou seja, são aqueles que muito vão bater a cabeça pelas escolhas equivocadas, vão ficar, porque isso nós somos na carne. Quando a pessoa coloca na cabeça que ele é o certo, que a ideia dele é a verdade, que todas as outras verdades não se aplicam ao mundo que ele vive, porque só a dele é verdadeira, então essa pessoa vai precisar ser lapidado muito ainda pela dor e pelas atitudes equivocadas, até que um raio de luz desperte a sua consciência. O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos. E esse raio de luz pode ser uma mãezinha amada, que nunca vai deixar de orar por esse filho. Um amor que ele teve, que marcou, que também vai se lembrar sempre dele. Então, esses espíritos também receberão as suas orações, as suas intercessões. E mais cedo ou mais tarde, quando eles despertarem, sentirem esses raios de luz advindo do plano maior, eles vão recebendo, e água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É mais ou menos isso. O assunto oferecia ensejo a valiosos esclarecimentos, mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras, e depois de ligeiro intervalo, acrescentou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos. Então agora, Alexandre convida André a parar de perguntar e a contribuir nesse atendimento deles. Agora que tenho informações positivas desse espírito que está visitando o lar de Esther, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Então, agora que Alexandre tem essas informações que foi um suicídio, que entidades perversas envolveram esse espírito em condições desequilibrantes, fazendo-o sofrer e levando-o junto com elas, Alexandre está fazendo uma busca através dos pensamentos, do pedido de auxílio, para ver onde está Raul, o espírito. E aí, gente, não obstante, diz André Luiz, eu estar em prece, observei que o orientador entrava em profundo silêncio. Daí a alguns minutos, Alexandre em silêncio, mentalizando a situação, ele tomou a palavra e exclamou como quem estivesse voltando de surpreendente excursão. Olha isso. Ele mentalizou e o pensamento, a mente foi até a algum lugar e trouxe algum esclarecimento. E aí Alexandre diz assim: podemos seguir adiante. O pobre irmão semi-inconsciente, quer dizer, quase sem consciência, permanece imantado a um grupo perigoso de vampiros, sugadores de energias, em lugarejo próximo. Então já descobriu até onde está Raul com essas entidades. O instrutor pôs-se a caminho. Segui-o passo a passo em silêncio, apesar de minha intensa curiosidade. Em pouco tempo, distanciando-nos dos núcleos suburbanos, encontramo-nos nas vizinhanças de Grande Matadouro. Olha isso, gente. Vizinhanças de Grande Matadouro. Minha surpresa não tinha limites, porque observei a atitude de vigilância assumida pelo meu orientador, que penetrou firmemente a larga porta de entrada. Pelas vibrações ambientes, reconheci que o lugar era um dos mais desagradáveis que conhecera até então, em minha nova fase de esforço espiritual. Seguindo Alexandre de muito perto, via numerosos grupos de entidades francamente inferiores que se alojavam aqui e ali. Gente, o que eu vou ler agora, então já vou até prepará-los um pouquinho, que eu acho que é muito importante. Hoje eu estava vendo uma reportagem na TV aberta, onde falava-se
dos casos de câncer no colo do útero, no reto, em alguns tipos de pessoas, inclusive câncer no homem, no intestino. E uma das coisas que foi falada foi a grande absorção de carne vermelha. Nós ainda temos esse gosto terrível pela carne vermelha, exceto alguns amigos que nós temos aqui no grupo que já são alguns veganos, outros vegetarianos. O ideal é que a gente aprendesse a comer muito menos, porque vocês vão ver nos matadouros como os espíritos inferiores ficam sugando as energias lá que são desequilibrantes, que são trevosas. Então presta atenção agora nisso. Diz então André Luiz que o local, diante do local em que se processava a matança dos bois, dos bovinos, percebi um quadro estarrecedor. Grande número de espíritos de desencarnados, em lastimáveis condições, atiravam-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora. Os espíritos estavam tão inferiorizados que eles se alimentam do sangue da matança dos animais. Então, nesses locais, tem muito espírito inferior. Alexandre percebeu o assombro doloroso que se apossara de mim e esclareceu-me com serenidade. Olha o que fala Alexandre dessa cena. Está observando, André? Estes infelizes irmãos que nos não podem ver, pela deplorável situação de embrutecimento e inferioridade, estão sugando as forças do plasma sanguíneo dos animais. São famintos que causam piedade. Eles são tão animalizados pelo pensamento inferior e sombrio que parecem animais devorando animais. Instinto. Precisam da matéria, do plasma, do sangue dos animais, que é um sangue de sofrimento, porque que animal fica feliz na hora do matadouro, da matança? Poucas vezes, em toda a vida, diz André Luiz, eu experimentara tamanha repugnância. As cenas mais tristes das zonas inferiores que até ali pudera observar não me haviam impressionado com tanto amargor. Desencarnados, à procura de alimentos daquela espécie, no matadouro, cheio de entidades perversas. Que significava tudo aquilo? Lembrei meus reduzidos estudos de história, remontando-me à época em que as gerações primitivas ofereciam aos supostos deuses os sangues de touros e cabritos, como se fossem aqueles rituais lá de trás. Estaria ali, naquele quadro horripilante, a representação antiga dos sacrifícios em altares de pedra? Deixei que as primeiras impressões me encandecessem o cérebro, a ponto de sentir como no outro tempo que minhas ideias vagueavam em turbilhão. Alexandre, contudo, solícito como sempre, acercou-se mais carinhosamente de mim e explicou: por que tanta sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Como quem diz, esqueça o pudor, esqueça o que você está vendo, a repugnância, e analise no plano espiritual o que acontece. Vamos ver. Não visitamos nós ambos na esfera da terra os açougues mais diversos? Nós mesmos não procuramos as carnes vermelhas? Não fazíamos isso quando estávamos na carne? E alguns de nós não gostam da carne sangrando, mal passada? Quanto mais sangrando, mais gostosa? A gente não faz isso na terra quando está encarnado? O que você acha que é comer uma carne mal passada de um animal? E a gente não come pouquinho. A gente exagera no churrasquinho. Por que você está indignado? Lembro-me de que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande felicidade, grande contentamento familiar pela matança dos porcos. Como era gostoso ver os porcos gritando, matando,
A carcaça de carne e gordura significava abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados tão inferiores quanto já o fomos dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Que tapa que a gente recebeu agora, né? Ele fez uma comparação entre nós e esses espíritos da nossa inferioridade. Quantas vezes a gente não se alimenta? E eu sempre falava assim, final de ano eu sempre via matar, né, porcos, porque meus avós moravam em sítio, tudo, então a gente sempre via essa situação e eu não conseguia comer depois a carne, porque eu chorava junto com o animal. Eu ainda tinha que escutar que se eu ficasse chorando, o animal demorava a morrer. Mas aí hoje eu fico pensando nisso. Quando a gente não vê a situação do matador, a situação desesperadora do animal, o olhar triste do animal, a gente come à vontade. Tem uns que até matam e depois comem. Mas aqui ele está dizendo, não critique, porque na carne a gente faz isso sem observar. Come tudo. E come além do que precisa, a ponto de causar doenças cancerígenas em si mesmos. Mais do que hereditariedade, que está aí a Tereza que pode, né, como professora exímia de biologia, concordar comigo, mais do que hereditariedade, alguns tipos de câncer têm muito a ver com o sedentarismo, com a obesidade e com a nossa escolha alimentícia, com aquilo que a gente leva à mesa. Quanto mais saudável for a alimentação, mais saudável seremos nós. Então ele diz que nós também fazemos isso. Então por que a gente está assustado? Sem o corpo, quanto mais inferiorizado, mais busca-se esses lugares. E para encerrar, o que nós acabamos aqui, sem dúvida, o quadro é lastimável. Não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria do plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance, a serviço do próximo. Então, por mais estarrecedor que seja aquilo que nós estamos vendo, a espiritualidade está dizendo, não critique, não julgue, porque todos nós, hoje, talvez a nossa postura esteja um pouco melhor. Talvez amanhã, a hora que a gente for comer um bife mal passado, ou comer carne vermelha em devasia, nós nos recordemos disso. Não há críticas quanto a se alimentar da carne ainda, porque no próprio livro dos Espíritos, nas obras básicas, diz que na condição em que nós nos encontramos ainda de inferioridade, nós precisamos disso. Mas ao passo que muitos que já têm uma evolução, principalmente as crianças que estão reencarnando hoje, elas já não fazem tanto uso desses alimentos. Elas já estão melhores que nós. Tem criança que não pode ver carne. Pequenininha, vomita. Não aceita. Então já essas novas gerações já estão vindo modificadas. Então isso é importante. A Tereza está falando exato aqui. Se eu falar alguma besteira, Tereza, você me corrige aí, viu? Eu fico feliz de receber outras ponderações. Então, gente, é isso. Nosso estudo da noite de hoje para por aqui. Para por aqui trazendo muitas reflexões. Reflexões acerca do suicídio direto, do suicídio indireto. E olha lá, a Ana Maria está falando que a neta dela não suporta carne. Conheço muitas crianças que não suportam, que passam mal. Então a gente vê o lado primitivo e animalizado nosso quando a gente senta à mesa e come desesperadamente carne vermelha como se o mundo fosse acabar hoje, para nós, né? Então isso é muito importante a gente observar, ser mais ponderado, ter mais gratidão aos animais que se sacrificam para encher os nossos estômagos.
Então é muito importante que a gente pense e cuide de tudo aquilo que a gente faz. Nós podemos até nos alimentar, não estamos condenando, diz a espiritualidade, mas não precisamos comer em exagero. É alimentar, viver no corpo físico, experienciando no corpo físico, significa alimentar para manter o corpo saudável. Não é viver para comer, é comer para viver. E comer para viver significa equilíbrio. Não precisa ir além. Então isso é importante que nós saibamos, tá bom? Gente, vou parar por aqui. Um beijo no coração de todo mundo. Lembrem de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. E também queria fazer um convite para que fossem até o YouTube lá, Roselaine Silqueira, e se inscrevesse no canal, porque a gente está começando a colocar os vídeos dos estudos lá também, porque quando alguém for pesquisar, também nós teremos lá falando dos nossos estudos, o que a gente vê aqui, tá bom? Olha, beijo, gratidão, fiquem com Deus, espero ter contribuído na noite de hoje e agradeço a espiritualidade, a Chico, André Luiz, aos nossos irmãos espirituais todos que contribuem para o nosso aprendizado e para a nossa reflexão enquanto espíritos que habitam o corpo, mas que não são corpo. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Um beijão para todo mundo.